Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta e hoje vamos conversar sobre o projeto aprovado aqui na Câmara dos Deputados que destina 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. O fundo originalmente financia projetos na área de segurança pública e prevenção à violência com reequipamento e treinamento das polícias brasileiras. Com a aprovação do projeto, poderão ser destinados recursos em ações para a construção de casas-abrigos, delegacias, núcleos de defensoria pública e serviços à saúde. A matéria segue agora para o Senado Federal. E para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que foi a relatora do projeto aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Muito obrigada, Fernando. Uma honra estar conversando com você, com quem nos acompanha. Esse é um assunto muito relevante e que já é importante dizer, foi resultado da mobilização da nossa bancada feminina. Então, tenho muita alegria, muito orgulho de ter sido relatora desse projeto e saber que ele está agora no Senado também para ser votado. Ok. Deputada, a mulher sempre sofreu com a violência, né, incluindo a violência doméstica, e com a pandemia essa situação se agravou. Dado esse contexto, eu pediria à senhora inicialmente que nos falasse da importância da aprovação desse projeto, em especial nesse momento que a gente atravessa. Claro, Fernando, durante a pandemia, o que a gente viu foi o aumento de 37% de denúncias sobre violência contra a mulher. Ou seja, muitas mulheres estão em casa com seus agressores, não conseguem ir até uma delegacia da mulher, não conseguem fazer a denúncia e a gente sabe que isso se traduz em feminicídio, que é o quê? O assassinato de uma mulher, um crime de ódio, pura e simplesmente por ela ser mulher. Então, a gente está falando de crimes em que um ex-companheiro, um companheiro atual, geralmente é o assassino. Para vocês terem uma ideia, nesse ano, entre março e agosto, nós tivemos uma média de 3 mortes por dia. A gente está falando de um feminicídio a cada 9 horas. Então, entendendo que nós temos um arcabouço legal, que é a Lei Maria da Penha, que traz previsões muito importantes e que trouxe avanços para o combate à violência contra a mulher, mas que se nós não tivermos um recurso para que essas políticas públicas sejam implementadas, a gente vai ficar ainda muito distante da ponta de quem está precisando. Foi pensando nesse cenário que nós da bancada feminina nos articulamos para poder aprovar esse projeto, para que toda a previsão que já existe com a Lei Maria da Penha, com a lei da qual eu sou uma das autoras, que prevê todo um arcabouço de atuação contra a violência contra a mulher durante a pandemia, para que os órgãos tenham recursos necessários para implementar essas políticas públicas. Como você falou, a gente está falando desde a área de prevenção até quando uma mulher, por exemplo, junto com seus dependentes, precisa ser acolhida porque já não pode dormir na sua casa. Okay. Deputado, o projeto ele apontou um dado que me chamou a atenção, preocupante, né, que no atendimento pelo 190, as denúncias cresceram, respectivamente, de 1,9 para 3,8. Mas nas denúncias feitas nas delegacias de polícia, elas caíram quase 10%. Por que a senhora acha que isso ocorre? As mulheres estão com medo, estão menos preparadas para ir a uma delegacia? Eu acho que não dá para olhar para esse dado sem falar da pandemia. Com todas as restrições que existem, com tantas pessoas que são do grupo de risco ou vivem com pessoas no grupo de risco, a circulação ficou muito mais complicada. Então, não só a mulher tem hoje menos acesso à rua, mas também muitas delas que não trabalham fora ou que estão trabalhando em home office, ou que muitas vezes tem o seu marido ali porque está desempregado ou porque também está trabalhando em casa ao seu lado, tem mais dificuldade, tem medo de fazer essa denúncia. E aqui eu ressalto que durante a pandemia, eu sou uma das autoras de um projeto muito importante que já virou lei, que prevê novas medidas de atuação de combate à violência contra a mulher durante a pandemia justamente. Porque se nós dependermos de que uma mulher saia na rua, consiga essa liberdade e faça a denúncia, a gente muitas vezes não vai conseguir atuar antes de que o assassinato, antes de que o feminicídio aconteça. Então, esse dado, de fato, ele é muito preocupante. No meu entendimento, ele decorre diretamente da pandemia e é por isso que nós precisamos
de novas estratégias de combate ao feminicídio, de combate à violência doméstica, mas também de financiamento para que a gente possa implementar essas estratégias. Ok. O projeto prevê também, deputada, que os recursos podem financiar centros de educação e reabilitação para os agressores. Como é que funcionaria essa questão? É também uma forma de você trabalhar na prevenção? Esses centros, eles já existem. Eu acredito muito em iniciativas como essa, porque é muito comum que a gente veja, por exemplo, que quando um homem é denunciado por ter cometido uma agressão contra sua companheira, por exemplo, ele é reincidente, ou seja, não é raro que a gente encontre um homem que agrediu 2, 3 mulheres ao longo da sua vida. Então, é claro que esse homem ele deve ser punido, ele deve cumprir com todas as medidas que a lei prevê, mas eu também acredito que, passado esse período, ou até mesmo durante esse período, a gente tem uma abordagem, uma educação, para que ele entenda de onde vem aquilo. Porque quando nós somos criados em uma sociedade tão violenta e tão machista como é a nossa, muitos homens acreditam que têm um poder sobre o corpo, sobre a vida de suas companheiras. Muitos homens são levados a acreditar que vão resolver as coisas na forma da violência. Então, eu acho que nós não podemos abrir mão de nenhuma das duas abordagens. Ter uma lei que é rígida, ter uma lei que protege a mulher e que pune o agressor de forma emblemática, que diz que nós não toleramos mais esse tipo de violência na sociedade, mas também entender que, passado aquele período em que o homem, o agressor, ele cumpriu a sua pena, ele cumpriu com o que estava previsto, que ele vai ser reinserido na sociedade, que ele terá uma nova companheira. Então, é muito importante que esse trabalho ele seja feito. E também acredito, falando agora de prevenção, que nós devemos ter esse debate com nossas crianças. Eu sou uma das autoras de um outro projeto que prevê que nas escolas públicas nós possamos falar sobre namoro sem violência, porque a gente sabe que toda essa violência que a gente vê na vida adulta, ela começa muitas vezes nos relacionamentos durante a adolescência. Então, temos que atuar na prevenção, temos que atuar na execução dessas leis, mas também na reintegração dos agressores. Eu acho que esse assunto passa até pela educação lá atrás, né? A gente, quando é criança, os homens deveriam ser educados para saber que a mulher tem que ser cuidada e bem tratada desde pequenininho, né? A gente estaria evitando muito com esse tipo de postura. A senhora concorda? Uma coisa que eu sempre digo, quando tiver meus filhos, eu vou ensinar minha filha e meu filho que todos devem ser respeitados, que têm direitos iguais, que são igualmente capazes, que a violência nunca é um caminho. Então, eu concordo que, para que a gente olhe para o futuro, é papel de mãe e de pai, de cada responsável, de cada um de nós, das escolas, falar do respeito, combater a violência, e a gente não combate a violência contra a mulher falando apenas com as mulheres. Afinal de contas, na esmagadora maioria dos casos, são os homens os agressores. Então, precisamos sim educar homens e mulheres para que tenhamos uma sociedade sem violência, com respeito, mais justa, mais igualitária. Deputado, o nosso tempo está quase se acabando, é uma pena, porque acho que a gente teria muita coisa para conversar aqui, mas eu queria deixar duas perguntas rápidas. O projeto ele destina 5%, pelo menos 5%, né? São 86 milhões. A senhora acha que dá para brigar por mais recursos aí, para ampliar esse percentual, ou vão ser só esses 5% mesmo? E a segunda pergunta, se a senhora acha que dá para aprovar essa lei no Senado rapidamente esse ano ainda, qual a expectativa? A primeira pergunta, nesse ano nós tivemos, infelizmente, apenas R$70 mil investidos no combate à violência contra a mulher do fundo. Então, quando a gente fala de um fundo de R$85 milhões, 5% é um valor muito relevante. Então, eu espero que a gente consiga dar esse passo, até porque orçamento e investimento diz qual é a nossa prioridade. Então, que a gente consiga, de fato, levar a Lei Maria da Penha para cada canto desse nosso país. E aí espero que lá na frente a gente consiga, sim, talvez ampliar essa porcentagem, mas lá na frente, eu espero que ela não seja mais necessária. E eu acredito que trabalhando com educação, com prevenção, com punição também, que as pessoas não achem que podem cometer um crime como esse e seguir suas vidas como se nada houvesse acontecido, que lá na frente esse já não vai ser um problema. Pelo menos é o sonho que eu tenho para minhas filhas, para as minhas netas, para as gerações que vão vir. Ok. Deputada, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Um prazer falar com a senhora e parabéns aí pela relatoria.
Fernando, muito obrigada, o prazer é todo meu. Seguimos essa conversa, é um tema muito importante e com certeza temos muito o que fazer ainda. Obrigado. Eu conversei com a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, sobre o projeto de lei aprovado aqui na Câmara dos Deputados que destina recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, muita paz, muita saúde, um forte abraço.